E vamos cuidar da saúde, né? E é sobre saúde feminina, saúde da mulher que a gente vai falar agora. Né? Toda quinta-feira a gente recebe a doutora Mariana Mello, que é ginecologista aqui da Assembleia Legislativa. Doutora Mariana, tá tudo bem com a senhora? Tudo bem, É bem-vinda. graças a Deus, obrada. De volta, tava com saudade. Sim, não dei sumida, né? Doutora, check-up ginecológico, conta pra gente, fala pra gente desse assunto tão importante. É importante. A maioria das mulheres acabam desleixando desse assunto ginecológico, né? Às vezes não sente nada, então não vai no médico, né, avaliar. E é importante a mulher ter uma rotina de investigação, de avaliação com o ginecologista. Né? Isso de quanto em quanto tempo, doutora? Então, isso vai depender da fase da vida que a mulher vai estar, né? Nós somos mulheres de fases. Então, por exemplo, eu oriento as meninas, né, que começaram a menstruar, irem pelo menos uma vez ao ginecologista para entender o que vai acontecer com o seu corpo, né? Sim. Como lidar com a menstruação, o que é esperado em relação a cólicas menstruais, a corrimentos que antes a menina não tinha, né, e agora ela vai ter com a menstruação. Quando ela tem a primeira relação, ela precisa de uma ida mais frequente ao ginecologista, né? Onde ela pode ser exposta a doenças sexualmente transmissíveis, a alteração do colo, entra a necessidade do preventivo, né? Que é o Papa Nicolau. Na verdade, o check-up ginecológico são exames de rastreio de doenças fáceis de tratar e evitáveis, né? Para, às vezes, não fazer um diagnóstico de uma malignidade lá na frente. A senhora falou aí, nessa questão, eu tô lendo, aquela questão do HPV, principalmente essas meninas, né? Porque ainda há uma resistência por parte da sociedade, não há? Sim, e por falta de conhecimento, completamente. Porque hoje nós temos uma clara relação do câncer de colo uterino com HPV. Mais de 99% dos casos são por HPV, quase 100%. Então, é necessário esse rastreio com preventivo. E hoje nós temos, foi lançado esse ano, uma diretriz nova, que ainda está em formulação pela Conitec, né? Então, nacional isso, para mudar a forma de rastrear o câncer de colo uterino, fazendo a tipagem, a genotipagem do HPV. Então, ao invés da mulher fazer o preventivo todo ano, de 3 em 3 anos, como orienta o Ministério da Saúde, ela fazer a genotipagem de HPV, já que tem essa clara relação, a cada 5 anos. A partir de que idade? A partir dos 25 anos 25. É a orientação, né? A orientação de saúde pública, nós fazermos a pesquisa, tanto a pesquisa da genotipagem do HPV ou preventivo a partir dos 25 anos. Mas se a gente for pela lógica, né? Hoje as meninas têm a primeira relação cada vez mais cedo, né? Meninas com 16, 17 anos já têm relação, já estão expostas aos vírus, né? HPV são vários vírus que nós temos, né? Então, faz sentido a gente já começar a investigar de forma cedo nessa menina que precocemente já se expôs ao vírus do HPV, né? Então, tem essa novidade aí desse ano de 2024, muito, muito recente. Isso rapidamente vai virar uma diretriz pública, né, de SUS mesmo, a genotipagem do HPV a cada 5 anos e o preventivo anual, né? Aí, doutora, vamos pegar agora, depois ela tem filhos, né? E aí, como é que é essa nova fase? A senhora falou, a mulher são várias fases, né? Vamos passar então para esse momento que ela já passa a ter filhos. E aí? Isso. Então, ela precisa desse acompanhamento, ao meu ver, anual, né, de avaliação metabólica, né, avaliar o hormônio da tireoide, avaliar a glicemia de jejum, isso vale para homens também. O perfil lipídico... Por que é importante assim, a glicemia de jejum? Porque conforme a gente vai envelhecendo, nós vamos tendo uma resistência insulínica, digamos assim. O diabetes, ele é extremamente frequente na população, né? Principalmente pelo estilo de vida que hoje nós temos, né, de sedentarismo, de ingestão de bebida alcoólica, alimentação muito industrializada,
E a parte genética também, familiar, né, história familiar também aumenta o risco de diabetes. E o diabetes é uma doença silenciosa que não causa sintomas e extremamente maléfica para vários órgãos nossos, né? Então, ele atinge vasos na retina, no rim, que são vasos muito pequenininhos. Ele atinge nervos. Então, tem aquela questão do pé diabético e tudo mais. Então, assim, é uma doença silenciosa, rastreável, e quando diagnosticada de uma forma precoce, né, rapidamente, o tratamento evita essas complicações. Então, é orientado para homens e mulheres fazerem um rastreio com glicemia de jejum, com hemoglobina glicada, para fazer esse rastreio de diabetes. A tireoide é mais frequente na mulher. Problemas relacionados à tireoide. E podem, inclusive, atrapalhar o ciclo menstrual da mulher, atrapalhar a questão de disposição da mulher, que é uma coisa que a mulher queixa muito, né, de indisposição. Tem sintomas, doutora, nesse caso, da tireoide? O hipotireoidismo? Tem. O hipotireoidismo, ele pode levar a excesso de sonolência, ele pode levar a pele mais seca, unhas mais quebradiças, indisposição, pode levar em alguns casos ao olho mais esbugalhado, né, que é uma coisa clássica, assim, de alguns tipos de hipotireoidismo. Basicamente. Sim. Aí a próxima fase, a gente já pega, aí já vai falar do início da menopausa, isso, né? Climatério. Climatério. Aí nesse caso é importante uma vez por ano ou menos? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Uma vez por ano, se os exames estiverem normais, né? Lembra que o check-up, ele é um rastreio de alguma anormalidade. A partir do momento que a gente tem um exame alterado, então a gente não chama mais de check-up. A gente chama de segmento, né? Então, a gente vai acompanhar aquela alteração. Então, por exemplo, a mulher, ela pode fazer a ultrassom de mamas, principalmente a mulher que usa anticoncepcional, né? O hormônio do anticoncepcional, ele aumenta um pouco o risco do câncer de mama. Então, é importante aquela mulher, ali pós 35 anos, que faz uso do anticoncepcional, ter a rotina de fazer um ultrassom de mamas. Veio um nódulo, bom, aí ela não vai fazer mais anualmente. Ela precisa fazer semestralmente. Então, de 6 em 6 meses, ela faz um ultrassom para acompanhar esse nódulo. Ver se ele vai mudar, ver se precisa fazer uma punção, uma biópsia. Certo? Então, assim, essa questão do nódulo sempre chama atenção, porque as mulheres, nós todos temos medo disso, né, doutora? Sim. Aí ela percebeu que tem algum, fez o exame, não, mas não é. Mas ela tem que ficar atenta depois disso? Tem. Ela tem um nódulo e não é maligno, é isso? Não é maligno. Sim, essa mulher, ela vai acompanhar esse nódulo o resto da vida. Porque o nódulo, ele pode evoluir, né? Ele pode ser um câncer inicial ali, que às vezes tem uma característica benigna, e numa próxima avaliação ele já tem uma classificação mais suspeita, por exemplo. Ele pode se tornar maligno? Pode se tornar maligno. O fibroadenoma, isso é já uma classificação anatomopatológica, né? Você já tirou ali o nódulo e veio fibroadenoma. Ele não maligniza, na grande maioria das vezes. Mas como a gente pode ter certeza que é um fibroadenoma, né? Então, às vezes a gente faz um ultrassom, tem características benignas, mas é uma lesão que não devia estar ali. Então, a gente faz o acompanhamento, se ele mudar a sua conformação, aumentar de um exame para o outro, ou a paciente às vezes tem alto risco para câncer de mama. E aí é importante falar sobre essa questão do alto risco de câncer de mama, porque a mamografia, que é o principal exame para rastreio de câncer de mama, é indicada fazer a partir dos 40 anos, anualmente, né? Mas aquela mulher que tem alto risco para câncer de mama, seja por história familiar, a mãe teve câncer de mama, tem vários históricos na família, ou ela já tem uma mutação de um gene específico para câncer de mama, como o BRCA1 ou 2, ou tem outros fatores de risco que classifiquem ela como alto risco, ela precisa começar o rastreio aos 35 anos. Mais cedo. Mais cedo, exatamente. Já que ela tem um risco maior de ter um câncer de mama.
Então aí a gente está mostrando, né, a importância desse check-up e depois acompanhamento, né, doutora? Isso. Tem que ter sempre o médico perto. Isso. E aí entra a menopausa, né? Sim. A minha área. Após a menopausa, a mulher entra num cenário ainda mais delicado, né? Então ela precisa de um acompanhamento para os ossos, né? Então ela precisa fazer densitometria óssea, né? Para saber quanto de osso ela vai perder, em que velocidade, se vai perder precisar, mesmo, né, doutora? Vai perder, não tem como. Não tem como. A partir dos 30 a gente começa a perder. E pós-menopausa é ainda mais acentuada a perda. Então, a gente precisa acompanhar essa perda e ajudar, às vezes, com tratamento, com hormônio, que é uma das indicações de terapia hormonal, é a perda de osso, né? A mulher osteopênica já tem indicação de usar hormônio para segurar esse osso, né, dessa perda. E tem também a colonoscopia, né, que faz parte desse exame, desse check-up ginecológico, digamos assim, da mulher na pós-menopausa. Hoje, ainda nas diretrizes brasileiras, ainda colocam 50 anos. A partir dos 50 anos, a mulher e o homem também fazem a colonoscopia a cada 5 anos. Mas lá fora, né, nos Estados Unidos, na Europa, isso já mudou. Porque o câncer de intestino, ele está muito frequente. Ele é o segundo câncer mais comum em homens e mulheres, por conta da alimentação, do estilo de vida e de tudo mais. Então, e cada vez mais precoce, né? Por exemplo, a Preta Gil, né? Ana Maria Braga, o Pelé, isso é muito frequente mesmo. Então, lá fora, o rastreio, ele já começou aos 45 anos. E a cada 5 anos, uma nova colonoscopia, né? Claro, isso muda se a paciente tem um histórico familiar, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente que a mãe e 2 irmãos tiveram câncer de intestino. Então, poxa, é uma paciente que tem um alto risco para câncer de intestino. Então, as outras pessoas, os membros da família, podem realmente ficar atentos. Devem ficar atentos. A história familiar de câncer deve ser um alerta para a população para começar esse check-up, né? Esse rastreio. A intenção é procurar lesões antes de um diagnóstico de câncer. Tá certo. Doutora, eu quero reforçar o convite para que o ano que vem só esteja aqui também. Sim. Tá bom? E eu quero fazer o convite às pacientes, né? Se vocês não fizeram seu check-up ginecológico em 2024, né? Vire o ano já com essa ideia na cabeça. É preciso, a mulher precisa se cuidar, independente da fase da vida que ela estiver. Aproveite, né? Doutora Mariana Mello é ginecologista da Assembleia Legislativa, está sempre com a gente aqui trazendo essas informações tão importantes para a nossa saúde, especialmente para a saúde da mulher. Doutora, muito obrigado, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Para você também, para sua família. Grande abraço. Vamos continuando aqui.